Muito bem, rapaziada, vamos iniciar os nossos trabalhos nesse domingão falando sobre o jogo 7, né? Domingão aí recheado de jogo 7, né? Um domingão de decisão da NBA, daquele jeito que a gente gosta, né? Vamos falar sobre o primeiro jogo 7 do dia, que foi o jogo 7 entre Pistons e Magic, né? Seed 1, Detroit Pistons, encarando a Seed 8 Orlando Magic, uma série que, na teoria, não era pra ser uma série tão longa, né? Não era pra ser uma série de 7 jogos, não era. Eu acho que ninguém acreditava numa série indo a 7 jogos, ninguém, mas acabou indo, né? O Magic, que fez uma temporada regular absurdamente medíocre, né? Foi, na minha opinião, a maior decepção da temporada regular da NBA. Era um time que eu tinha expectativas muito altas. Era um time que eu colocava brigando por seed 1 do leste. Acabou caindo pro play-in e conseguiu a classificação ali e tal, merecidamente. Venceu bem o Charlotte Hornets, apesar de ter perdido feio pro Sixers, né, no primeiro jogo do play-in, mas venceu bem o Hornets, chegou no playoff, beleza, mas assim, eu pelo menos tava zero confiante no Magic. Eu via o Pistons, não vou falar que era surreal de favorito, mas eu achava que Detroit passaria sem muitos dramas. Eu achava que Detroit venceria em no máximo 6 jogos. Eu não vi essa série passando de 6 jogos nunca. Mas aconteceu, né? Orlando, nos 4 primeiros jogos da série, foi muito bem, né? Não à toa, abriu 3-1 com muito mérito, né? Paulo Banchero jogando muito bem, a defesa fazendo um trabalho excelente, né? O Wendell Carter dominante no garrafão, deitando pra cima do Jalen Duren. E do outro lado, um Pistons muito mal nos primeiros 4 jogos, né? O Pistons basicamente viveu de Cade Cunningham nos primeiros 4 jogos. Viveu do Cade. O Cade jogou completamente sozinho e mesmo ele teve problemas, né? Muitos turnovers, uma eficiência que não foi das melhores também. Só que ele era o oásis em meio ao deserto que era o ataque do Pistons. Nada estava caindo no ataque do Pistons. Nada que não viesse do Cade Cunningham. Então, os primeiros 4 jogos, cara, foram bem surpreendentes pra mim, né? Eu nunca esperava um Magic abrindo 3-1. Mas aí vem o jogo 5, Pistons consegue sobreviver com o Cade Cunningham jogando muito bem, mas o coletivo começando a aparecer também. Aí vem o jogo 6. Um jogo 6 onde o Magic deu toda a pinta que ia acabar com a série, né? O primeiro tempo daquele jogo foi um amasso do Magic. Não à toa, o Magic abriu 24 pontos de vantagem. 24 no jogo 6, né? Em casa. Jogo 6 na casa do Magic, né? Lá em Orlando, na Disney. Mickey Mouse na arquibancada. Mas aí algo acontece no vestiário e o Magic simplesmente morre no segundo tempo. Morre, né? O time colapsa de uma forma bizarra, enquanto o Pistons se eleva de uma forma que fez com que Detroit não só virasse o jogo, mas terminasse amassando. Detroit saiu de um primeiro tempo onde foi completamente amassado, dominado, pra, no segundo tempo, fazer a mesma coisa que o Magic fez. O atropelado virou o atropelador. O amassado virou o amassador. O dominado virou o dominador. A gente tá falando de um Pistons que no segundo tempo cedeu só 19 pontos pro Magic. 19 pontos. O Magic errou 23 arremessos seguidos no segundo tempo. O Magic ficou, salvo engano, 13 minutos sem pontuar. Sem acertar uma cesta.
O Magic jogando em casa, num jogo onde chegou a abrir 24 pontos, marcou 8 pontos no quarto período, tomou 31. E aí, cara, pode pegar o vídeo. Pode pegar no vídeo. Eu falei, depois disso aqui, é impossível o Magic ganhar o jogo 7. Pra mim, a série acabou ali. A série não acabou hoje. A série acabou na sexta-feira. Acabou naquele jogo 6. Porque o impacto de um colapso desse, de uma virada dessa no moral do time, numa série de playoff, é muito forte, cara. É muito difícil um time superar uma pipocada dessa. Ainda mais um time jovem como é o time do Magic. Um time pouco experiente. Então ali eu tinha convicção de que a série tinha acabado. Mas fomos pro jogo 7 hoje. E o jogo começa equilibrado. Né? A gente tem um primeiro quarto bem equilibrado, né? Inclusive um primeiro quarto que termina com o Magic na frente. Vencendo por 2 pontos, com o Paulo Banchero, né, destruindo, inclusive, né, carregando sozinho o ataque do Magic, né? Mas o Magic vencendo, a defesa fazendo um bom trabalho e tal. Mas aí vem o segundo quarto e aí tudo desanda. Detroit domina o jogo a partir do segundo quarto. Né, as bolas de 3 começam a cair. Tobias Harris faz um grande segundo quarto. Um grande segundo quarto. Ele e o Cade destruíram. A defesa faz um trabalho excelente, né? Alsar Thompson muito bem. Jalen Duren também aparecendo bem. E aí, Detroit vai pro intervalo, né? Já com dígitos duplos de vantagem, né? Detroit vai pro intervalo vencendo por 11, metendo um 40-27 no segundo quarto, né? Fechando com uma run de 18-4, né? E aí no segundo tempo foi só questão do Pistons não tirar o pé, né? Detroit voltou do intervalo na mesma pegada, né? Conseguiu abrir 20 ali no começo do terceiro quarto, né? Começa ali com uma run de 11-2. O Magic consegue dar uma pequena resposta, dá uma diminuidinha, mas ainda termina bem atrás, né? Pô, o Magic marca 13 pontos no terceiro quarto, mano. Sendo que 9 foram do Banchero. Tipo, completamente jogando sozinho o Banchero. Hoje não tem crítica ao Banchero, tá? Se você clicou nesse vídeo esperando me ver, né, tripudiando pra cima do Banchero, metendo, eu avisei que o Banchero não era o franchise player, não. Hoje não tem isso não, tá? Hoje o Banchero fez o que um franchise player deveria fazer. Carregou o time. O problema é que não tinha mais ninguém pra ajudar ele. Né? E essa foi a grande diferença do jogo de hoje. O Banchero fez a parte dele, mas não teve ninguém pra ajudar. Do outro lado, o Cade Cunningham também fez a parte dele. Meteu 32 pontos, deu 12 assistências, jogou pra caralho. A diferença é que ele teve a gente ajudando. Ele teve um Tobias metendo 30 pontos, fazendo um puta de um jogo, inclusive baita série do Tobias Harris, tá? Uma grande série do Tobias. Tobias termina nos últimos 5 jogos da série. Ele teve 23 pontos de média, o Tobias Harris, cara. Ele foi absurdo, tá? Fez uma série absurda o Tobias. O jogo 7 dele foi incrível. Teve um Jalen Duren fazendo seu melhor jogo na série, né? Meteu um 15-15. Foi muito bem o Jalen Duren. O Alsar Thompson, como sempre, um monstro na defesa. Monstro na defesa, forçando o turnover a rodo. Foram 2 steals com 2 tocos. E teve, né, um Danny Jenkins metendo 16 pontos vindo do banco. 4 bolas de 3, né? O Danny Jenkins sozinho fez a mesma quantidade de pontos que o banco inteiro do Magic. Né? Com exceção do Paulo Banchero, nenhum jogador do Magic passou dos 16 pontos, cara. O Paulo Banchero terminou o jogo com 38 pontos. O resto do time do Magic combinou para 56. Ele sozinho converteu quase a mesma quantidade de arremessos que o resto do time inteiro do Magic. Ele converteu 14, o resto do time converteu 17. E essa foi a grande diferença do jogo de hoje. Né? Para além do ótimo desempenho defensivo do Pistons, que foi muito bem, inclusive
né, essa virada do Pistons só foi possível por conta da defesa, por conta do aumento do nível da defesa do Pistons, que nos primeiros jogos não foi tão bem como vinha sendo na regular, mas nos últimos 3 foi incrível, né? A defesa foi muito bem, Cade Cunningham foi muito bem, Tobias Harris foi muito bem. Tudo isso foi fundamental pro resultado. Mas a falta de ajuda pro banqueiro foi determinante, cara. Foi determinante, né? E eu não tô falando só do Franz Wagner, que é óbvio que o Franz Wagner fez muita falta. Inclusive, desde que o Franz Wagner machucou, tudo desandou pro Magic, né? A partir do momento que o Franz Wagner machuca, tudo vai pro buraco. Tudo vai pro buraco, né? Ele machuca no jogo que o Magic abre 3-1, né? O Magic abre o 3-1, só que ele machuca. E aí, depois dali, foi só ladeira abaixo. Por quê? Porque ele era o único que conseguia ajudar o banqueiro. O Desmond Bane até teve bons momentos na série, mas ele fechou muito mal, né? Hoje não ajudou em nada, né? E aí fica difícil, cara. Aí eu vou ser obrigado a defender o Mano Paolo. Não tem o que fazer. Você tá enfrentando a Seed 1 fora de casa no jogo 7 e você não tem ajuda alguma, cara. É muito difícil ganhar um jogo de basquete desse jeito. E não deu outra, né? Apesar do Magic ter até, né, dado um calorzinho ali no começo do quarto período, com a marcação-pressão que acabou dando resultado, o Pistons controlou o jogo muito bem até o final e merecidamente saiu com a vitória no jogo 7. Detroit vira um 3-1, né? Se torna apenas o 15º time na história a conseguir reverter um 3-1. Inclusive, é o segundo time nesse playoff a reverter um 3-1, né? A gente teve ontem o Sixers revertendo um 3-1 contra o Celtics e hoje Detroit faz a mesma coisa com um outro ponto. Olha só que loucura. É a segunda vez que o Pistons vira um 3-1 pra cima do Magic. O Pistons já havia feito isso em 2003, tá? Tava perdendo por 3-1 e conseguiu reverter, né? Que foi aquela virada absurda pra cima do Magic, do T-Mac, do Doc Rivers, né? Então, fica aí a curiosidade, né? Fica aí a curiosidade, fica aí a coincidência. Uma coincidência muito boa pra Detroit e péssima pra Orlando, que está novamente eliminado de novo numa primeira rodada. E aí fica a dúvida, né? O que vai fazer o Orlando Magic? Porque eles fizeram um super movimento pelo Desmond Bane, né? Deram um puta overpay no Desmond Bane, que, vamos ser justos, fez uma boa temporada, tá? De todos os problemas do Magic, o Desmond Bane não foi um deles. Desmond Bane fez um ótimo ano. Um ótimo ano. Inclusive, eu diria até que ele foi o cara mais consistente desse time do Magic. Porque até o banqueiro teve oscilações. Franz Wagner teve oscilações. O Desmond Bane ele foi muito consistente. Então, o overpay no Desmond Bane não foi necessariamente um erro. Eu teria dado esse overpay no Desmond Bane? Não, porque é muita pique que o Magic abriu mão. Mas ele jogou bem, né? Mas não foi suficiente. De novo, o Magic para na primeira rodada. E fica a dúvida agora, o que vai fazer? Demitir o Jamal Mosley, pra mim, não é questão de si, é questão de tem que demitir. Tem que demitir. O trabalho estagnou, apesar do time ter jogado muito bem contra a Charlotte no play-in e de ter levado a seed 1 a 7 jogos, pra mim não dá pra manter o Jamal Mosley, tá? Não dá. Inclusive, muito dessa virada que o Magic tomou se deu a Jamal Mosley, que não conseguiu se ajustar. Não conseguiu, né? E pra mim, o colapso no jogo 6... Sim. Eu tenho poucas dúvidas de que com um técnico melhor, aquele colapso não teria acontecido. Cara, não tem como, mano. Eu duvido que um colapso daquele teria acontecido se fosse um Erik Spoelstra no comando. Eu duvido. Se fosse o Michael Malone. Eu duvido. Se fosse um técnico pica mesmo, os caras não iam colapsar do jeito que colapsaram. Não ia, né? Então, assim... Essa eliminação do Magic tem muito dedo do Jamal Mosley. E a posição que o Magic terminou na regular é total culpa do Mosley. Também tem fator lesão e tudo mais, mas o Mosley, assim... Trabalho patético do Mosley, tá? Trabalho patético. Então tem que demitir. O primeiro passo é demitir o Mosley.
Mas esse time precisa de mais reforço, cara. Assim, adicionar o Desmond Bane foi bom e tal, adicionou um arremessador, que era que o time mais precisava, mas não é a única coisa que esse time precisa, né? Sinceramente, eu acho que não dá mais pra ter Jalen Suggs como armador desse time. Nada contra o Jalen Suggs, é bom jogador. Mas não é o que o Magic precisa. O Magic precisa de um guard capaz de criar o próprio arremesso, capaz de, né, gerar mais jogo, né? Coisa que o Jalen Suggs não é. O Jalen Suggs é um grande defensor, tem as suas noites boas arremessando, mas é um cara que ofensivamente te entrega muito pouco. O Magic precisa de um cara capaz de entregar mais no ataque. Sabe, o Magic precisa de um Darren Fox, precisa de um Trae Young, né? Inclusive 2 nomes que estavam disponíveis no mercado e o Magic não foi atrás, né? Enfim. Mas assim, além da demissão do Mosley, pra mim, eles têm que buscar um guard, né, com um DNA ofensivo melhor, né, com um DNA ofensivo mais forte, com mais arremesso, com mais criação. Tem que adicionar mais arremessadores nesse time, né, seja um ala 3D ou seja um shooting guard no estilo Duncan Robinson, mas tem que adicionar mais arremessadores. E sinceramente, cara, pode ser polêmico isso, mas eu repensaria, juro pra você, eu repensaria a dupla Banqueiro e França, sabe? Se for necessário sacrificar o Franz Wagner pra ter esse PG, eu sinceramente sacrificaria. Por melhor que o Franz Wagner seja, eu sacrificaria. Se o Magic quer mesmo usar o Banqueiro como franchise player, se o Magic enxerga o Banqueiro como seu franchise player pros próximos 10 anos, eu acho que tá na hora de fazer um sacrifício aí. Porque apesar do Franz Wagner ser bom, ser muito bom, ele nunca tá disponível, cara. Isso é muito foda. Sabe? A sua segunda melhor opção no ataque ser um cara que nunca tá disponível, mata muito, mano. Mata muito. Então, eu acho que chegou a hora do Magic repensar essa dupla. Acho que tá na hora de tomar uma decisão. E se eu fosse GM do Magic, a minha decisão seria trocar o Franz Wagner. Jogo ele no mercado, vejo se eu acho um PG com essas características que eu falei. E eu acho que é isso que eu faria, cara, sinceramente. Acho que é isso que eu faria. Vamos ver o que o Magic vai aprontar, mas algo tem que ser feito, porque não adianta, cara, assim. A pior posição possível pra você tá na NBA, você sendo uma franquia da NBA, é nessa posição que o Magic tá, cara. Um time que tá no limbo. É um time que não é bom o suficiente pra brigar por título e nem ruim o suficiente pra tancar. É um time que tá no limbo. O Magic que lutou tanto pra sair desse limbo, né? Ficou tanto tempo nesse limbo na época do Aaron Gordon, na época do Vucevic. Magic lutou pra sair desse limbo e voltou, mano. Virou o time de primeira rodada, o clássico time de primeira rodada. Não dá. Tem que tomar alguma decisão e pra mim mudanças drásticas tem que acontecer, né? Pra mim demite Mosley, pra mim joga Franz Wagner no mercado. E é isso. É o que eu faria, né? Sobre Detroit, tem que comemorar, né? Tem que comemorar. Virar um 3-1 não é fácil, tanto que poucos times conseguiram fazer isso. Apenas 15 fizeram isso na história. Então, Pistons tem que comemorar muito. Tem muita coisa boa pra tirar dessa virada, ao mesmo tempo que tem muita coisa ruim também, né? Porque, como eu falei, não era pra essa série ter ido tão longe. Não era pra Seed 1 do leste ter que virar um 3-1 na primeira rodada contra a Seed 8. Não era pra isso ter que acontecer. Então o Detroit tem muita coisa a repensar. O ataque engasgou em vários momentos, né? O Pistons mostrou sua pior versão em vários jogos nessa série. Em 3, né? Foram nos que perdeu. Jalen Duren precisa ser melhor. Apesar dele ter melhorado nessa reta final, muito abaixo do que ele foi na regular. Detroit precisa de um Jalen Duren melhor para ir mais longe, né? Eu acho que o Bickerstaff fez boas mudanças durante a série, fez bons ajustes, mas não sei. Admito que essa série me tirou um pouco da confiança que eu tinha no Bickerstaff. Eu esperava mais dele. Mas ao mesmo tempo tem boas notícias, né? O Cade Cunningham fez uma série absurda, apesar dele ter sofrido muito com turnovers.
Quando o time precisou, foi ele que apareceu com uma bola decisiva, com uma sequência decisiva, com uma boa assistência. Né? A gente tá falando de um Cade Cunningham que no jogo 5 meteu 45 pontos, no jogo 6, 32 e no jogo 7, 32. Um cara que se tornou o segundo jogador mais jovem da história a meter um 30-10 no jogo 7. A gente tá falando do único jogador, além do Shea, a ter média de 30 pontos no playoff. Então, o Cade Cunningham executou perfeitamente seu papel de líder, seu papel de franchise player. Tobias Harris, uma grande notícia, uma série gigante do Tobias Harris, como eu já falei. O All-Star Thompson, gigante na defesa, trabalho absurdo. Então tem coisas boas. Tem coisas boas e tem coisas ruins que o Pistons vai ter que acertar pensando no segundo round, que vai ser ou contra Cleveland ou contra o Toronto Raptors. Ambos se enfrentam daqui a pouco, né? Pro segundo jogo 7 do domingo. Mas enfim, é isso, minha gente. Detroit avança, Magic tá fora, Cade Cunningham segue no playoff e Paulo Banchero, de novo, diz adeus na primeira rodada. O que você achou do jogo? O que você achou da classificação do Pistons? O que você acha que o Pistons tem que mudar pro segundo round? O que você acha que o Magic tem que mudar no off-season? Manda aí nos comentários. Obrigado a todos pela audiência. A gente se vê mais tarde com a análise de Raptors e Cavs. Te espero. Tamo junto. Grande beijo e tchau, galera. Valeu!